Bom, para avançar, né, nas nossas técnicas de contagem, a gente vai precisar considerar agora o agrupamento de elementos. Tá? Então, estudaremos alguns tipos de agrupamentos que vão nos facilitar essa contagem. O primeiro tipo é a chamada combinação simples. Tá? Cada uma delas vai ser explicada em mais detalhes. Tá? Depois temos a permutação, que é um tipo de agrupamento. Tá? A permutação ela é subdividida. Tá? Nós temos uma permutação com repetição ou então uma permutação simples. Na verdade, todas elas podem ser feitas da forma simples ou da forma com repetição, tá? Mas aqui a gente só vai abordar essas que estão aqui nesse diagrama. O outro tipo de agrupamento é o chamado arranjo simples, tá? Toda vez que tiver a palavra simples, significa que não é com repetição. Tá? Apenas a permutação é que a gente vai ver a permutação com repetição e a permutação simples. Tá? Cada uma delas tem aí a sua fórmula, tá? Mas nem sempre a gente vai precisar usar a fórmula. Tá? Sempre que for possível, a gente vai tentar resolver sem o uso da fórmula. Mas geralmente quando os problemas são bastante complexos, né, a gente acaba utilizando sim a fórmula. Tá? Mas quando der, a gente vai evitar de usar a fórmula. O primeiro tipo de agrupamento que a gente verá hoje são as permutações. Em geral, né, no caso do nosso livro, por exemplo, o autor não começa com permutações. Tá? Mas eu sempre prefiro começar por ela, pela permutação, porque eu considero que é mais fácil do aluno entender, né, e depois a gente vai avançando gradativamente. Por que é mais fácil? Porque no caso das permutações, vocês vão ver que a gente vai lidar com um certo conjunto, com um número de elementos, digamos, por exemplo, ABC. Digamos que eu tenho os elementos ABC e então eu quero ver quantas permutações eu posso fazer com esses três elementos. Né? Nesse caso, eu vou usar os mesmos três elementos, apenas mudando de posição. Por exemplo, BAC é um deles. Né? CBA é outra. CAB é outra. E assim por diante. Mas notem o que caracteriza aqui a permutação. Nós temos três elementos e queremos contar quantos outros agrupamentos podemos formar com os mesmos três elementos. Tá? Vocês vão ver que no caso das combinações e dos arranjos, a coisa é um pouco diferente. Tá? O que eu gostaria que vocês lembrassem é o seguinte. Tá? Primeiro que a ordem é importante. Né? Como a gente mesmo já viu aqui. ABC um agrupamento, BAC outro agrupamento, embora sejam formados pelas mesmas letras. Tá? Então conta como dois. Depois CBA, aí já são três. Depois CAB, aí já são quatro, e assim por diante. Tá? Então a ordem é importante na hora da contagem. E outra coisa que a gente deve lembrar dos anagramas. Né? Isso aqui a gente já andou vendo em sala de aula. Né? A formação de anagramas, que é a troca de posição das letras de uma palavra. Uma outra coisa que a gente também nos faz lembrar muito das permutações é uma estante de livros, onde queremos arrumar, né, os livros em outra disposição. Então, quantas disposições são possíveis de formar com uma certa quantidade de livros? Tá? Em suma, a permutação sempre vai lembrar a troca de posição dos elementos. Tá? Essa é a chave assim, de lembrar da permutação. E a gente sempre vai procurar trabalhar com as fórmulas. Né? A fórmula da permutação simples, aquela que não tem repetição, é essa que eu estou marcando aqui. Muito fácil, né? Uma permutação de n elementos é simplesmente n fatorial. Tá? Fica um pouco mais complicado quando a gente vai trabalhar com permutação com repetição. Mas isso aí nos exemplos, vocês vão ver que essa fórmula aqui, que parece que é difícil, ela não é tão difícil assim. Tá? Então vamos partir logo para os exercícios resolvidos, para as questões resolvidas. Ficará bem mais fácil entender tudo isso. Bom, vamos resolver aqui duas questões sobre permutações, para a coisa ficar mais clara. Questão número 3 pergunta o seguinte: de quantas maneiras diferentes podem ser dispostos em uma estante, lado a lado, 8 livros distintos? Vejam, observem que nós só vamos simplesmente pegar esses 8 livros e trocá-los de posição. Tá? Isso caracteriza
uma permutação, né? Lembra que eu falei assim, olha, permutação você deve lembrar de trocar de posição. Tá? Então eu tenho aqui, olha, são 8 livros, eu tenho 8 posições que eles podem ocupar. Eu vou colocar aqui 8 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tracinhos. Tá? Na primeira posição, eu vou dispor de 8 livros. Na segunda, como eu já tirei um para ocupar a primeira posição, só serão 7 livros. E se eu continuar com esse raciocínio, eu vou diminuindo aqui. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e um livro que é o último que resta, né? Não tenho o que escolher muito aqui não. Tá? Eu quero atentar para o fato de que toda vez que a gente lida com um problema de permutação, a gente sempre vai utilizar todos os elementos do conjunto inicial disponível. Né? Nós tínhamos inicialmente um conjunto de 8 livros. E durante os nossos cálculos nós utilizaremos todos os 8 livros. Tá? Vocês vão ver que em combinação e arranjo não é assim que a coisa acontece. Tá? Então, se você observar, dá para fazer pelo princípio fundamental da contagem, que é uma simples multiplicação. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Isso aí é o que a gente chama de 8 fatorial, como a gente já viu isso aqui em sala de aula, né, quando a gente estudou fatorial. Geralmente dá um número grandinho. Tá? Eu já tinha calculado aqui antes, vai dar 40.320 posições diferentes que esses livros podem ocupar. Já aqui na questão número 4, ele pergunta sobre os anagramas da palavra teoria. A gente também já viu isso aqui, né? Formar um anagrama, por exemplo, nesse caso aqui da palavra teoria, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, né? 6 letras tem essa palavra. Então temos 6 elementos, que são as letras. E toda vez que a gente muda de posição esses elementos, a gente forma uma nova palavra, entre aspas, né? Porque toda vez que a gente forma um anagrama, nem sempre a nova palavra obtida é uma palavra que tem significado dentro da nossa língua, tá? Mas isso não importa. A gente quer saber de quantas maneiras diferentes a gente pode reorganizar essas letras. É um problema parecido com o do livro, né? Só que ao invés de livros, a gente agora está lidando com letras. Tá? Então o procedimento vai ser o mesmo. Né? Se são 6 letras, a gente vai marcar 6 tracinhos aqui. Olha. Tá? 3, 4, 5, 6. Temos 6 possibilidades para a primeira posição, depois 5, depois 4, 3, 2 e 1. Mais uma vez temos um fatorial, neste caso fatorial de 6, que vai dar 720. Né? Então, trocando de posição as letras da palavra teoria, nós podemos formar 720 novos anagramas. Tá? Então, se você lembrar da fórmula inicial, né, ele fala o seguinte, ó, para realizar a permutação simples de n elementos, basta a gente calcular n fatorial. Tá? Foi exatamente o que a gente acabou de fazer, só que formalmente é dito assim, através dessa fórmula aqui. Tá? Agora, nas letras B e C, na letra A ele perguntou qual o total de anagramas. Calculamos, são 720. Agora, nas letras B e C, existem restrições. Né? Quantos deles começam por uma vogal? Bom, vamos lá, né? A gente tem 6 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que ele diz assim, quantos deles começam por uma vogal? Vamos ver quantas vogais tem aqui. Temos 1, temos 2, temos 3, temos 4. Então, temos 4 possibilidades de iniciar nossos anagramas, porque eles têm que obrigatoriamente começar por vogal. Tá bom. E depois? E as outras posições? As outras posições não tem nenhuma restrição. Podemos usar tanto vogal quanto consoante. Agora, só que já usamos uma delas para cá, né? para a primeira posição. Então, a gente vai ter que descontar. Das 6 letras iniciais, nos sobraram 5. Tá? Porque uma já foi utilizada. E como não tem nenhuma restrição, né? Elas só não podem se repetir, claro. Então, vamos ter 5, 4, 3, 2 e 1.
Observe que aqui, olha, aqui é a mesma coisa que 5 fatorial. Tá? Então, temos 4 vezes, esse 4 aqui, ó, 4 vezes 5 fatorial. 5 fatorial dá 120. Tá? Então, vai ser 4 vezes 120. Quanto é que vai dar isso daí? 480, correto? 480 anagramas. Observa, olha, daquele total de 720, né, 480 começam por vogal. Entendeu aí o esquema? Muito bem. Então vamos passar para a letra C. Tá? A letra C, ele diz quantos começam e terminam por uma vogal. De novo, a gente vai fazer o esquema dos 6 tracinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos ver as restrições. Eles precisam começar e terminar por uma vogal. Bom, para começar por uma vogal, a gente já viu, né, na letra B, que nós temos 4 possibilidades, porque são 4 vogais. Agora, vamos partir para a última posição, né? Essa daqui, olha, porque ela também tem restrição. Ela também tem que terminar por uma vogal. Das 4 vogais iniciais, nós já utilizamos uma delas aqui. Então, só nos restam 3. Quantas letras nós utilizamos até agora? 2, né? Uma na primeira posição e outra na última posição. Muito bem. Então, das 6 iniciais, nos sobraram 4. As outras 4 não tem nenhuma restrição, pode ser vogal, pode ser consoante. Então, teremos aqui 4 possibilidades para a segunda posição, 3 para esta aqui, 2 e 1. De novo, né, vamos então fazer a multiplicação aí desses números, 4 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 3, que vai nos dar o resultado. Bom, vai nos dar o resultado aí de 288 anagramas, tá? que satisfazem a essa restrição aí da letra C. Então, deixa eu anotar aqui 288. Tá bom? Essa é a resposta. A questão número 5 já avança um pouco mais, porque trata-se de permutação com repetição. Ele pergunta aqui, olha, sobre os anagramas da palavra sossego. Então, começamos contando quantos elementos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Só que existem elementos repetidos, né? Então, por exemplo, na letra F, nós temos 1, 2, 3 repetições. E a letra O também tem repetição. Olha, a letra O são 2 repetições. Tá. Bom, então do total de 7 letras, 3 delas são repetidas, que é a letra F, e 2, que é a letra O. Aí ele pergunta aqui, quantos são os anagramas da palavra sossego? Aí, gente, aqui não tem jeito, é melhor a gente realmente usar a fórmula, né? Então, lá naquela fórmula de permutação com repetição de n elementos, sendo com alfa repetições de uma certa letra e beta repetições de uma outra letra, estou escrevendo de uma forma genérica, tá, gente? Então, como é que a gente vai calcular? Bom, primeiramente aquele n fatorial, né, da fórmula básica, só que como tem repetições, a gente vai dividir aqui no denominador por alfa fatorial vezes beta fatorial. Tá? Na prática, né, tomando este exemplo aqui, é o seguinte, ó, se nós temos uma permutação de 7 elementos com 3 repetições e 2 repetições, reproduzindo a fórmula, o que a gente tem aqui? 7 fatorial lá no numerador e aqui embaixo 3 fatorial vezes 2 fatorial. Tá? E podemos então fazer as simplificações. O 7, né, o 7 fatorial, a gente vai abrir até ele coincidir com o 3 fatorial. Então vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aqui a gente para porque tem um 3 fatorial aqui embaixo. Vezes 2 fatorial. 2 fatorial é 2. Então eu só vou escrever 2 mesmo. Tá? Então esse daqui a gente vai cortar, né, numerador com denominador. Esse 2 aqui a gente pode simplificar com este 4.
né? O 4 vai virar um 2, porque 4 dividido por 2 dá 2. E o que nos resta aqui? Resta 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2. É essa continha que a gente tem que fazer, tá? 5 vezes 2 são 10. 7 vezes 6 são 42. E 42 vezes 10, isso vai nos dar 420. Tá? Que essa é a nossa resposta. Quer dizer, podemos obter 420 anagramas da palavra sossego. Tá? É um número reduzido, por quê? Porque tem muitas repetições. Na letra B, ele pergunta quantos deles, quer dizer, quantos desses anagramas começam pela letra S. Atenção aqui, a gente precisa ter um cuidado. A gente já viu que o total de anagramas é 420. Tá? Agora, na letra B, ele pergunta quantos desses 420 começam pela letra S. Então vejam bem, na primeira posição, obrigatoriamente nós teremos a letra S. Ah, mas qual dessas três letras S? Qualquer uma, não importa. Ele tem que começar com a letra S. Portanto, é uma possibilidade que a gente tem aqui na primeira posição. Agora, nas demais posições, tá, ele não impôs nenhuma restrição. Então, mas que demais posições são essas? Bom, se nós tínhamos 7 letras inicialmente, tá, nos sobraram apenas 6. É como se a palavra que a gente vai trabalhar agora é essa palavra aqui, olha, ocego. Tá? Ocego. A palavra ocego, ela tem, olha, 2 repetições da letra O, tá? E 2 repetições da letra F, tá bem? Então a gente vai ter aqui uma permutação de apenas 6 elementos, 2,2, quer dizer, 2 repetições da letra S e 2 repetições da letra O, tá? E a gente vai fazer o mesmo cálculo. Observa que tem um 1 aqui, ó. É um elemento neutro, né? Mas eu vou escrever assim mesmo. Então é 1 vezes essa expressão aqui. Tá? Aqui em forma de fatorial, ela vai ficar assim, olha, 6 fatorial aqui em cima, 2 fatorial vezes 2 fatorial. Gente, 2 fatorial é 2. Tá? Então, a gente vai ter aqui em cima 6 fatorial dividido por 2 vezes 2. Eu estou fazendo bem detalhado aqui, mas se você, né, tiver habilidade e puder simplificar, não tem problema não, você ganha tempo com isso, tá? Então vou abrir aqui o 6 como fatorial, né? Vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É um elemento neutro, mas vamos escrever assim mesmo. E embaixo é 2 vezes 2. Bom, eu posso fazer, por exemplo, 2 vezes 2 dá 4 e eu corto logo com esse 4 aqui. Tá? O que vai me restar? Isso aqui, olha, 3 vezes 2 vezes 6 vezes 5. O que vem a 6? 6 vezes 5 são 30. Vezes 3 vezes 2 são 6. E quanto é 30 vezes 6? Vai dar 180, concorda? Que então é a resposta da letra B. Bom, gente, tendo visto permutação, vamos passar para outro tipo de agrupamento agora, que é chamado de arranjo simples. O arranjo simples, a ordem importa, na permutação também, né? A ordem é importante. Tá? Mas o arranjo simples, a gente vai assim, formar subconjuntos com um número de elementos menor do que o conjunto inicial dado. Por exemplo, aqui, daqui a pouco a gente vai ver isso. Eu tenho um conjunto de 4 elementos e nós vamos ver quantos subconjuntos nós poderemos formar contendo 3 elementos. Tá? Isso a gente vai ver daqui a pouco. O arranjo simples, eu sempre aconselho o aluno lembrar de pódio. Tá? Pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar, porque a ordem é importante. E também comissões com cargos. Né? Quando a gente forma comissões, uma comissão onde tem um presidente, um vice-presidente e um secretário. Né? Então, são comissões com cargos. Esses casos, em geral, a gente vai resolver utilizando o conceito de arranjo. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho assim, olha, essa seguinte situação. Suponhamos que 4 competidores, A, B, C e D, cheguem à final da competição e pretendem alcançar uma ótima posição no pódio. Olha o pódio aqui aparecendo. Quantas são as possibilidades de formação do pódio
com os 3 primeiros classificados. Observe agora, 3. A gente começou com um conjunto com 4 elementos, tá? Mas ele está pedindo quantas são as possibilidades de formação do pódio com 3 primeiros classificados. Tá? Então sempre isso vai acontecer no arranjo. Né? A gente vai ter um número de elementos nos nossos subconjuntos menor do que o conjunto original dado. Muito bem. Vamos representar cada possibilidade por um terno ordenado. Olha essa palavrinha aqui, terno, tá? Não tem nada a ver com roupa não, tá certo? Terno significa apenas um conjunto com três elementos, tá? Então seria o primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Então temos os seguintes pódios possíveis. Se a gente fosse fazer uma contagem direta, né? Então a gente teria que enumerar aqui, olha, por exemplo, o primeiro pódio seria o atleta A, depois o B, depois o C. Mas também poderia ser o A, né, em primeiro lugar, o B em segundo, mas o D em terceiro lugar, tendo o C ficado de fora. Sempre alguém vai ficar de fora. Tá? Se a gente for fazer por tentativa todos os casos, tá, veremos que são 24 possibilidades. Não tem mais do que essa daí. Tá? Mas também podemos assim imaginar o seguinte, que para o primeiro colocado, né, nós teremos 4 possibilidades, porque tem 4 atletas, qualquer um dos 4 pode ser o primeiro colocado. Tá? No segundo só teremos 3. Por quê? Porque um deles já foi o primeiro colocado, então só restam 3. Tá? No terceiro colocado só teremos 2 possibilidades, né, porque 2 já ocuparam o primeiro e o segundo lugar do pódio, aí só restam 2. Tá? Um desses 2 vai ocupar o terceiro lugar e o outro vai ficar de fora. Tá? Então é diferente do que a gente tinha visto antes na permutação. A permutação a gente pegava todos os elementos e apenas trocava de posição. Aqui não. Tá? Então aqui é mais interessante, inclusive, a gente usar a fórmula do arranjo simples, que é essa formulazinha aqui. Ela pode até parecer complicada, mas é simples pra caramba. Para quem sabe o que é fatorial, né? Se você não souber, dá uma olhadinha aí no livro, tá? É muito fácil isso aqui. Tá? Então fica muito fácil assim interpretar essa fórmula. E os exemplos que a gente vai ver daqui a pouco também vão tornar isso bem mais claro. Bom, então vamos partir logo para a questão resolvida, para ficar mais fácil de entender isso. Né? A questão número 1 fala o seguinte, olha, todo ano a FIFA indica os 10 melhores jogadores de futebol daquele ano. Após a indicação, um ranking é feito com base em uma votação e os 3 primeiros serão premiados, sendo que o primeiro lugar será considerado o melhor jogador do mundo. Com isso, após a indicação dos 10 finalistas, de quantas maneiras distintas a premiação dos 3 melhores jogadores pode ser feita? Tá? Então, uma vez que você tem esse certificado de que entendeu bem o enunciado, a gente pode partir para a resolução. O importante é observar aqui o seguinte, que nós vamos considerar os 10 finalistas, né, que será indicado, né, esses 10 finalistas serão indicados pela comissão lá da FIFA, etc. E desses 10, nós vamos tirar 3. Tá? E desses 3, um vai ser o melhor jogador do mundo. Mas isso não importa. O que ele está perguntando é de quantas maneiras, né, distintas a premiação dos 3 melhores pode ser feita. Né? Em outras palavras, se a gente tem um conjunto inicial com 10 elementos, ele quer saber quantos arranjos a gente pode formar de 3 em 3. Né? A gente fala assim, em matemática a gente fala 3 a 3, tomados 3 a 3. Está na fórmula, se você lembra aí, né? Eu vou reproduzi-la aqui. A gente escreve da seguinte maneira, AN,P, ANP, é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Esta é a fórmula de arranjo simples. Né? Mas vamos ver direitinho o que é esse n, o que é esse p. O n é o total de elementos que nós temos. Quantos são? São 10. E aí o p? O p é a quantidade de elementos que vai formar os nossos subconjuntos, né, que são 3. A gente vai formar de 3 em 3, ou de 3 a 3, como costuma se dizer. Tá bom? Então agora é só substituir na fórmula. Né? A gente quer formar arranjos simples de 10, 3 a 3,
que jogando na fórmula vai ficar assim, olha. Embaixo a gente vai ter 10 menos 3, olha, 10 menos 3 fatorial, e em cima o 10 fatorial, né? Já que o 10 é o n e o 3 é o p. Tá? Agora é só fazer as contas. É fácil isso, né? Porque embaixo, olha, 10 menos 3 vai ficar 7 fatorial. Tá? E em cima 10 fatorial. A gente sabe, né, pelas propriedades dos fatoriais, que a gente pode abrir esse 10 fatorial aqui, né, até chegar no 7 fatorial. Assim, olha, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, aí para 7 fatorial. Por que a gente para? Porque aqui embaixo eu tenho 7 fatorial. E eu pretendo cortar, olha, o numerador com o denominador. Cortou, ficou apenas esses números aqui para a gente operar com eles, olha. 10 vezes 9 vezes 8. Bom, 9 vezes 8 são 72. 72 vezes 10 vai dar 720, né, que essa é a nossa resposta. Nesta questão resolvida número 2, a gente tem o seguinte, olha, o conselho administrativo de uma empresa é constituído por 12 pessoas, das quais algumas preencherão 4 cargos da diretoria, sendo eles presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Uma pessoa não pode assumir 2 cargos distintos, sendo assim, de quantas maneiras diferentes essa diretoria pode ser formada. Bom, o grupo inicial é de 12 pessoas. Tá? Vamos ver algumas coisas que caracterizam, né, essas questões de arranjo. Observa que no primeiro exemplo, né, a questão número 1, a gente, na verdade, tinha uma questão de pódio. Né? Essa questão número 1, com certeza, era uma questão de pódio. Vou até anotar aqui, ó, pódio. Tá? Porque tínhamos, né, o primeiro, o segundo, o terceiro colocado, etc. Agora, aqui no número 2, tá, eu tenho esse conselho administrativo, é uma comissão, mas uma comissão com cargos. Tá? Tem o cargo de presidente, cargo de vice, cargo de secretário, cargo de tesoureiro. Então, mais uma vez, a gente tem aí um arranjo, né, onde a gente tem 12 elementos e vamos organizá-los 4 a 4. Concorda? Porque, olha, são 4 cargos, está dizendo aqui, olha. Tá bom? Então, pela fórmula, né, que a gente já viu na questão anterior, aqui embaixo a gente vai ter 12 menos 4, tá? 12 menos 4 fatorial. E em cima, no numerador, né, a gente tem aqui 12 fatorial. Tá? Abrindo aqui, eu já vou. Embaixo a gente já sabe que vai dar 12 menos 4 vai dar 8, né? Vai dar 8 fatorial aqui embaixo. Em cima eu abro do 12 até o 8. 12, 11, né, 10, 9 vezes 8 fatorial. Paro no 8 fatorial. Por quê? Porque no denominador vai ser 12 menos 4, vai dar 8 fatorial. Eu sempre faço isso para poder cortar numerador com denominador. Tá? E então eu vou ter que apenas fazer esta operação aqui de multiplicação, olha só. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Tá? Você faz essa continha aí, né? E como sempre eu peço, depois você me diz aí quanto é que deu. Tá? Mas isso será assim, o total de comissões que podem ser formadas, né? com essas 12 pessoas iniciais. Bom, o último tipo de agrupamento que a gente verá hoje, né, é a chamada combinação simples. A combinação simples distingue-se do que a gente acabou de ver. A gente acabou de ver o arranjo simples. Tá? Na combinação simples, a gente vai utilizar agora esta outra fórmula aqui, né? É um pouco parecida com a do arranjo, né? Mas note esse detalhe aqui, ó. Apareceu aqui a letra P fatorial. A gente vai comentar com ela, tá? Eu só quero que você atente ao seguinte, inicialmente. Nas combinações, a ordem não importa, tá? Isso aqui é muito importante você perceber nos enunciados, tá? Porque, por exemplo, se você tem que escolher 2 pessoas, tanto faz você escolher a pessoa A e a pessoa B, quanto você escolher a pessoa B e a pessoa A. Se você tinha que escolher 2 pessoas, não importa a ordem aqui. Tá? Então, quando isso acontece, quando a ordem não for importante,
a gente está tratando de uma combinação. Tá? É bom lembrar, né, das comissões sem cargos distintos, né, também chamada de equipes, né? Vou formar uma equipe de 5 pessoas, uma equipe de 3 pessoas, quer dizer, não tem, se é uma equipe, não existe um mais importante do que o outro, não tem esse negócio de presidente, vice-presidente, secretário, nada disso, tá? Muito bem, um exemplo aqui sempre melhor, né, para a gente esclarecer as coisas. Em um curso de língua estrangeira, estudam 30 alunos, 30. O coordenador do curso quer formar um grupo, olha, de 3 alunos para realizar um intercâmbio em outro país. Quantas possíveis equipes podem ser formadas? Observa que ele vai formar um grupo de 3 alunos. Tem algum aluno aqui que vai ser mais importante do que o outro? Não. Não tem um aluno aqui que vai ser o líder da equipe, o outro o vice-líder, o outro o secretário, nada disso, né? Então, a ordem não é importante, como a gente viu aqui no início. Se a ordem não é importante, a gente vai então tratar como uma combinação simples, tá bom? Fazendo isso aqui através da fórmula, né? Então, quem é o N? O N é o totalzão, né? O total, o grupo grande aí, que é de 30 alunos, tá? Então o N para a gente aqui vai valer 30. E o P é a quantidade de alunos que vai formar os grupos, né? Que são 3 nesse caso, tá bom? Então a gente já pode assim jogar na fórmula. No denominador a gente vai ter o P fatorial. Olha, o P é esse cara aqui, ó, tá? Então vamos escrever aqui, ó, 3 fatorial, tá? Vezes N menos P fatorial, ou seja, 30 menos 3 fatorial, tá? E em cima o 30 fatorial, que é o N, tá? Muito bem. Se a gente fizer a continha aqui, né, a gente reduz mais um pouco. Então embaixo vai ficar 3 fatorial, tá? 3 fatorial. E 30 menos 3 é 27 fatorial. Embaixo. E em cima 30 fatorial. Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente já vai abrir, tá? Vamos abrir, vamos botar 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 fatorial. Parou aqui no fatorial, porque embaixo também tem um 27 fatorial. A gente pode então cortar numerador com denominador. Vai sobrar essa multiplicação aqui em cima, tá? Dividida, que isso aqui é uma divisão, tem um traço de fração aqui, dividida por 3 fatorial, que está aqui embaixo, tá? Vamos passar limpo aqui embaixo. Como é que vai ficar isso, né? Então vamos ter aqui, olha, 30 vezes 29 vezes 28. Embaixo é 3 fatorial. E quanto é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Nem precisava escrever esse 1 aqui, mas eu vou escrever assim mesmo. Tá, muito bem. Então eu posso aqui, olha, reduzir algumas coisas. Por exemplo, eu posso simplificar, tirar 2 dividido por 2 dá 1. E 28 dividido por 2 vai dar 14. Eu vou anotar aqui para eu não esquecer, tá? 14, esse 28 aqui acabou. Muito bem. E o 30? 30 dá para eu simplificar com esse 3 aqui embaixo. 3 dividido por 3 dá 1. E 30 dividido por 3, eu corto ele e vai ficar um 10 no lugar dele. Tá? Esse 10 aqui. Então o que é que nos restou? Vou passar limpo, olha, vai ficar 10 vezes 29 vezes 14. Tá? Então você vai fazer aí a continha e, como sempre, você vai me dizer qual é o resultado que vai dar essa conta aí, tá? Bom, e com isso a gente fecha então esse vídeo, né, gente? Vocês desculpem aí os barulhos de fundo, cachorro latindo, barulho de brinquedo, etc. Mas isso faz parte da situação que a gente está vivendo aí, tá? Então, fechando essa parte de combinatória, né, a gente já tinha gravado um vídeo antes. E mais esse assunto de hoje, né, ficou dividido em 2 vídeos, né, primeira e segunda parte. Essa parte que vocês estão ouvindo agora é a segunda parte, e a gente então fecha esse assunto de combinatória. Ok? Bons estudos para vocês.